autorização para transmitir a propaganda gratuita do plebiscito sobre a forma e o sistema de governo, de acordo com a Lei número 8.624, de 4 de fevereiro de 1993. Boa tarde, Brasil. No ar, o programa da Frente Parlamentarista Ulisses Guimarães. Quero essa força que não cansa, resgatar a esperança pra mudar esse país. Quero trabalhar, andar pra frente, num futuro diferente, ver meu povo mais feliz. Por isso eu quero parceria, participação. Quero parlamentarismo, meu partido é a razão. Cuidado, os presidencialistas estão querendo confundir você. Na verdade, como é impossível defender o regime presidencialista, um sistema velho, superado, responsável por essa eterna crise política e pela dramática situação em que o nosso país se encontra, eles tentam fazer confusão, tentam amedrontar você para que tudo fique como está. É importante, fundamental mesmo, que você perceba claramente qual o sentido desse plebiscito e o que é, na verdade, o que você vai decidir. O que você tem que escolher é o seguinte: você prefere um rei, você prefere um presidente no regime presidencialista ou um presidente no regime parlamentarista? Preste bem atenção para as diferenças fundamentais. Rei é rei, e se você gosta, não há o que discutir. Agora, presidente no regime presidencialista e presidente no regime parlamentarista são coisas absolutamente diferentes. Só tem em comum o fato de que nos dois sistemas ele é eleito pelo povo. O presidente, no sistema presidencialista, tem o poder total. Faz o que quer e não dá satisfação a ninguém. Esta é que é a verdade. Vocês viram o Collor? Confiscou a poupança, nomeou os ministros que ele quis, botou sua tropa no poder, deu carta branca ao PC e dane-se o Brasil. E a culpa não é só dele, não. É também do sistema. E não adianta culpar os deputados. A culpa não é só dos deputados, é também do sistema. No sistema presidencialista, a força dos deputados é pequena, comparada com a força de presidentes como Collor, todo-poderoso, que usa o poder à sua vontade. A prática do presidencialismo tem mostrado que até financiamentos só saem para quem o governo quer. Até concorrência só ganha quem o governo quer. Em 100 anos de presidencialismo, pouco ou quase nada se fez pelo Nordeste, e essa é que é a verdade. No sistema presidencialista, o presidente tem todo mundo nas mãos. É isso que tem arrasado com o nosso país. É poder demais. É poder demais. É dinheiro demais nas mãos de uma pessoa só. Será que a gente vai fechar os olhos e deixar escapar a única oportunidade que a história nos deu para acabar com isso de uma vez? Agora, no sistema parlamentarista é outra coisa totalmente diferente. Preste bem atenção. Depois de eleito pelo voto direto do povo, o presidente no regime parlamentarista tem que indicar o primeiro-ministro, que na verdade é quem administra o governo, vamos dizer assim. E não precisa ser político. Ele pode ser um administrador. A diferença já começa por aí. Primeiro, o presidente não pode indicar o que ele quiser, não. Sua indicação tem que ser aprovada pela maioria do parlamento, ou seja, pela maioria dos deputados que representam o país de ponta a ponta. E quem vai eleger estes deputados é você. Outra coisa, para ser aprovado, o primeiro-ministro tem 10 dias para apresentar um plano de governo completo por escrito, que todo mundo toma conhecimento. Na verdade, ao se aprovar o nome do primeiro-ministro, se aprova também um plano de governo do qual ele não pode fugir, com verbas definidas para educação, para saúde, política salarial e tudo, enfim. Ficando também garantido o apoio do parlamento para a sua execução. Entendeu a diferença? No sistema parlamentarista, a coisa é feita às claras, com plano e planejamento. É por isso que dá certo. Toda a Europa é parlamentarista. O Canadá, a Austrália e o Japão são parlamentaristas. Agora, sabe quem é presidencialista? Uganda, Paraguai, Bolívia, Haiti, Zaire e por aí vai.
E não adianta eles falarem da Somália e dos Estados Unidos. Mais uma vez estão querendo lhe confundir. São exemplos que nada têm a ver com a realidade brasileira. A Somália tem praticamente um ditador como presidente. E os partidos são grupos radicais em sangrenta guerra pelo poder. Lá nada pode funcionar. E o presidencialismo nos Estados Unidos e no Brasil é completamente diferente. Lá existem apenas 2 partidos fortes e o povo não elege o presidente com eleições diretas. Elege delegados. E são esses delegados que escolhem o presidente. Não tem nada a ver com o Brasil. No parlamentarismo, o presidente não é o dono do país, como acontece no Brasil. No parlamentarismo, o poder do presidente é dividido com o primeiro-ministro e com o parlamento. A segurança está exatamente aí. São várias cabeças pensando ao mesmo tempo, pensando e se fiscalizando mutuamente. E a gente não fica nas mãos de um louco qualquer que manda e desmanda e faz o que quer. Começa aqui o programa Direta Sempre, da Frente Republicana Presidencialista. Meus amigos, minhas amigas, estamos aqui mais uma vez para reafirmar que a Frente Presidencialista defende o seu direito de escolher, de votar livremente na pessoa que vai governar o nosso país. Hoje quero dedicar a vocês 2 palavras bonitas, 2 ideias, que às vezes fazem muita falta na vida da gente. Harmonia e equilíbrio. Nas democracias é essencial haver equilíbrio entre os poderes da nação, que são 3. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Esta é a grande vantagem da República e do presidencialismo. Os 3 poderes têm funções claras, diferentes, mas igualmente importantes. A sede dos 3 poderes é Brasília, a nossa capital, um símbolo da República e da democracia. Lá existe até uma praça que se chama Praça dos 3 Poderes. Aqui na Praça dos 3 Poderes convivem em harmonia o Legislativo, formado pelos deputados e senadores que elaboram as leis, o Judiciário, que interpreta e exige que as leis sejam cumpridas pelos outros 2 poderes e por todos os cidadãos brasileiros, e o Executivo, representado pelo Presidente da República. No sistema presidencialista, ele é eleito pelo povo e é quem manda no país. Você não acha que é melhor assim? Os 3 poderes funcionando juntos, um completando o outro? Na República e no presidencialismo é assim. Aliás, um dos melhores exemplos de presidencialismo é exatamente Juscelino Kubitschek, construtor de Brasília, onde está a Praça dos 3 Poderes. Juscelino Kubitschek, presidente eleito pelo voto direto de cada brasileiro, representante legítimo dos nossos sonhos e dos nossos ideais. Que falta o senhor faz? Quem se lembra, ainda tem saudade do presidente Bossa Nova. Sorriso franco, conversa solta e um carisma que envolvia a todos. Juscelino enxergava longe, tinha um projeto para mudar o Brasil. Era um líder e tinha nas mãos a força do presidencialismo. A confiança do voto de cada brasileiro. Só assim pôde levar o país ao desenvolvimento. Sua ousadia e sua enorme energia para apressar o futuro imprimiram um novo estilo a este país. Juscelino era um sonhador. Um sonhador capaz de construir uma nova capital bem no coração do Brasil, como uma visão plantada na paisagem do Cerrado. Presidente JK, seu exemplo vai ficar para sempre na história deste país. Juscelino, que exemplo de presidencialismo. Eu estava aqui pensando, você já pensou se a cada ato, a cada ação, a cada fábrica construída, a cada novo prédio, o presidente Juscelino tivesse que consultar dezenas de pessoas? Será que ele tinha conseguido realizar tudo que realizou? Com a ajuda de Deus,
e o apoio do povo brasileiro, o meu governo está cumprindo o compromisso assumido com a nação. Juscelino Kubitschek abriu a nossa economia. O Brasil conseguiu o dinheiro que faltava para as obras que o povo reclamava. Milhares de quilômetros de estradas foram abertos e o Brasil foi interligado de ponta a ponta. Vieram as fábricas de eletrodomésticos para o conforto de nossas famílias. As usinas hidrelétricas, as siderúrgicas e as montadoras de automóveis. As cidades cresceram, foram invadidas pelos carros e o progresso passou a ser acessível para os brasileiros. Juscelino Kubitschek usou os tratores para empurrar o Brasil para frente. Brasília é apenas um pedaço da sua ousadia. O período era de prosperidade. Havia emprego, trabalho para todos e não faltava comida nas mesas. No seu governo, Juscelino foi um presidente realizador. A mulher de Juscelino, dona Sara Kubitschek, ao saber que a Frente Republicana Presidencialista queria prestar uma homenagem a JK, fez questão de dar ao programa Direta Sempre esta declaração. Eu sou presidencialista por vários motivos. O maior e o mais importante é porque Juscelino Kubitschek era presidencialista. E ele, no presidencialismo, pôde realizar coisas notáveis. E o sistema que vai tornar possível que outros continuem realizando é o sistema presidencialista. Sou presidencialista até o último dia. República e presidencialismo. Harmonia e equilíbrio entre o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. É o Brasil, meus amigos. É a nossa tradição, a nossa história. Se um desses poderes tiver mais força que o outro, há desequilíbrio, desarmonia. Por exemplo, uma ditadura acontece quando o poder executivo tem muito mais força que os outros poderes. Da mesma forma, haveria um desequilíbrio se o Congresso, o Parlamento, recebesse mais poderes do que ele já tem. É por isso que o poder de eleger o governante do nosso país tem que ficar com o povo. Não é verdade? Até amanhã, meus amigos. Povo brasileiro, o que querem com essa história de parlamentarismo? Num país que está aí crestado pela crise, o que querem essencialmente é evitar, é impedir as eleições de 94. Eles temem as eleições. Eles têm as oligarquias, as elites privilegiadas que levaram o nosso país a essa situação em que se encontra. Querem evitar as eleições de 94 porque sabem que o povo brasileiro, nesse dia, com o voto direto, pode passar a limpo este país. Querem tirar o nosso povo da jogada. Querem tirar os trabalhadores, o nosso povão, das urnas. Querem substituir o voto direto da cidadania pela decisão de um pequeno grupo, de deputados que nesta hipótese ficaria com o poder na mão para escolher o governo em lugar de 90 milhões de eleitores. O nosso partido fechou a questão em torno da manutenção do presidencialismo. Nós, evidentemente, que não queremos este presidencialismo dos políticos da tradição brasileira. Não. Nós queremos um presidencialismo com as reformas de base, com as transformações que venham trazer justiça social para o povo brasileiro,
para os seus trabalhadores e um futuro para a sua juventude. Eu sou francamente a favor do presidencialismo. Eu acho que não é porque nós erramos uma vez, e a primeira depois de 30 anos, que nós vamos deixar que os deputados, os nossos deputados, né, entre aspas, escolham o nosso presidente. O povo tem que participar, nós, né? Nós queremos escolher quem a gente quer que fique lá em cima. Porque o povo tem direito de botar e tirar, né? Botar e tirar. Escolher quem vai nos governar, como eu tenho o direito de escolher a mulher que vai casar comigo. Não é votar é o povo. Gosto de vestir bem, ir lá na urna, votar, escolher o presidente. Nós temos que votar, nós lutamos por isso, não foi? Então, para que foi aquela campanha toda que fizeram de diretas? Para quê? Foi o único direito que eu fiz até hoje. Eu não posso abrir mão dele. É a única coisa que eu não vou abrir mão. A gente abre mão de tudo aqui, vai abrir mão do voto? Não pode. É só meu. Diga não ao parlamentarismo. Vote com o povo. Vote presidencialismo. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. São Paulo já. Fortalecimento Banifpa, a força da nossa gente. Morre nos Estados Unidos o cientista Albert Sabin, criador da vacina contra a paralisia infantil. Em Salvador, a cantora Daniela Mercury recebe alta do hospital onde fez uma operação de emergência. Polêmica numa escola da capital. Os alunos não concordam com a transferência dos estudantes de um colégio vizinho que pegou fogo. No 7º dia de greve dos tanqueiros, começa a faltar combustível nos postos da periferia de São Paulo. Mais uma série de dicas para tirar o máximo de proveito do forno de micro-ondas. Hoje você vai aprender a fazer um jantar em menos de 1 hora. Pode terminar hoje a aventura de 2 malucos que estão há quase 2 meses vivendo dentro de um carro. Está no ar o São Paulo já. Boa tarde. A greve dos tanqueiros completa 1 semana hoje e sem acordo. A maioria dos postos da Grande São Paulo depende da distribuição de emergência que está sendo feita pelos caminhoneiros em regime de rodízio. Depois de 7 dias de abastecimento irregular, começa a faltar álcool, gasolina e até óleo diesel em muitos postos, principalmente na periferia de São Paulo. Tenho pedido para hoje, tinha pedido para anteontem também, não veio nenhum. Agora o de hoje eu estou esperando que venha, senão vai me acabar o diesel e a gasolina. Não tem combustível, não tem álcool, não tem gasolina, e a gente fica assim desesperado, né? Não vê a hora do caminhão encostar aqui para descarregar. Hoje pela manhã, a movimentação nos terminais de abastecimento era tranquila. Apesar da presença ostensiva da polícia, não houve incidentes nem piquetes. O estoque dos postos ainda não está a zero, graças a um acordo fechado entre distribuidoras e tanqueiros, garantindo o abastecimento de 30% do consumo diário da Grande São Paulo. Para acabar com a greve, os tanqueiros querem que o governo cumpra um acordo assinado com a categoria em janeiro deste ano, concedendo reajuste nos fretes. Os tanqueiros alegam que o reajuste de 60% no frete quase não iria ser sentido pelo consumidor na hora de abastecer o carro na bomba. Hoje, o litro de gasolina custa 9.820 cruzeiros. Se o reajuste fosse concedido, o litro passaria para 9.830 cruzeiros. Se for dentro daquilo que está se negociando, deverá aproximadamente representar 0,8%. Quer dizer, isso não onera o consumidor em nada. Na Baixada Santista, a situação é mais grave, porque 40% dos 300 postos da região já estão sem nenhum estoque. A Secretaria da Saúde começa uma campanha de prevenção contra a cólera na periferia de São Paulo. 1.100.000 pessoas moram em áreas de risco. Péssimas condições de moradia e falta de saneamento básico. Essas características, que são um convite à propagação da cólera,
são comuns na vida de milhares de paulistanos que moram em locais iguais a esse, a favela do Icaraí, na zona norte da cidade. Os técnicos da Secretaria Municipal da Saúde percorrem áreas consideradas de alto risco, distribuindo folhetos, frascos de hipoclorito de sódio e dando orientação aos moradores sobre como evitar a doença. Esse trabalho dá resultados? Evidentemente, esse trabalho dá resultado. É um trabalho difícil, duro, cotidiano, porém dá muito resultado porque procura orientar essa população com relação ao perigo do uso dessa água inadequada e dos cuidados que devem ser tomados. E inclusive com a utilização do cloro para essa água que vai ser ingerida. No litoral norte do estado não foi confirmada a suspeita de cólera num homem que mora em Ubatuba. O exame dele deu negativo. Amanhã sai o resultado de um outro exame feito num garoto de 15 anos que mora em São Sebastião. No Rio de Janeiro, o Instituto Noel Núteus está analisando 175 casos suspeitos de cólera. Até agora já foram confirmados 15 doentes no estado, 13 na cidade do Rio de Janeiro e 2 em Niterói. Hoje, autoridades da saúde pública definiram novas táticas de combate à doença. A Comissão de Combate à Cólera vai intensificar o trabalho de controle da doença no Rio. Vão ser feitas, por exemplo, campanhas de esclarecimento nas escolas públicas. Os hospitais já receberam remédios e equipamentos para tratar 40 mil casos. Mas os médicos da comissão esperam que o número de doentes no estado não passe de 5 mil. No Rio, já apareceram 15 casos este ano. A Comissão de Combate à Cólera divulgou o resultado dos exames em 102 casos suspeitos. Todos foram negativos, mas outros 175 casos estão sendo analisados. São pessoas que apresentaram sintomas como diarreia ou tiveram contato com doentes de cólera. O que nós pretendemos, através da comissão, é intensificar as atividades que já vinham sendo desenvolvidas. Ou seja, conter a doença nos focos que ela venha a surgir, mas que precisamos intensificar essa atividade não só nos municípios onde vem surgindo a doença, como também nos demais municípios vizinhos. A cantora Daniela Mercury já recebeu alta do hospital onde foi operada em Salvador. Na saída, muitos fãs esperavam por ela. Durante a manhã, chegaram ao hospital dezenas de cartas e telegramas de amigos e fãs. As recepcionistas do hospital, que atendem em média 100 telefonemas por dia, estão recebendo quase 1000. Na maioria, adolescentes querendo saber notícias da cantora. Daniela Mercury recebeu alta no final da manhã. A notícia se espalhou rápido e, em pouco tempo, muita gente já esperava na porta do hospital para ver a cantora. Até mesmo as enfermeiras foram para a varanda do hospital. 11h30 da manhã, Daniela Mercury saiu acompanhada pelo marido e pelo empresário. Sorrindo, ela falou que vai ficar em repouso absoluto em Salvador durante 20 dias. Só então retorna ao trabalho para preparar a turnê pelos Estados Unidos. Estou bem, graças a Deus, é uma coisa simples. Só vou ter que sacrificar um pouquinho as minhas férias. Um acidente com um ônibus mata 10 turistas argentinos no Rio Grande do Sul. Eles iam para Camboriú, no litoral de Santa Catarina. O acidente foi de madrugada na BR-290 entre as cidades de Alegrete e Rosário do Sul. O motorista atropelou um animal que cruzou a pista, perdeu a direção e acabou caindo num riacho. A Polícia Rodoviária Federal confirmou a morte de 10 turistas argentinos. 26 estão feridos. Como o ônibus ainda está debaixo d'água, os policiais acreditam que pode haver mais vítimas. Funcionários e também pacientes protestam contra a crise no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Hoje cedo eles deram um abraço simbólico no hospital, que já reduziu pela metade os atendimentos por falta de pessoal. 30 ambulâncias ligaram a sirene ao mesmo tempo. Aos poucos, funcionários e pacientes do HC de Ribeirão foram dando as mãos para um abraço simbólico ao redor do prédio. Mulheres com crianças, pacientes na cadeira de rodas, velhos e até doentes que estavam internados participaram do movimento. Para abraçar o HC, são necessárias 1.500 pessoas. O movimento SOS-HC é um protesto para chamar atenção sobre as dificuldades que o hospital enfrenta com a falta de funcionários, recursos e equipamentos. Segundo a Associação dos Servidores, a média é de 2 pedidos de demissão por dia devido aos baixos salários. Hoje faltam 120 auxiliares de enfermagem e 53 enfermeiros. Segundo a associação, 42 prefeitos da região assinaram uma carta pedindo audiência com o governador do estado. E por que decidiu participar desse movimento junto com o Nenê?
Porque é uma participação que a gente deve fazer, porque a gente necessita desse hospital, né? E é uma coisa que a gente está fazendo para ver se consegue firmar ele em pé, porque se a gente perder aqui, onde a gente vai? A direção do Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto informou que está pedindo ao governo do estado um reescalonamento de cargos e salários para resolver os problemas do hospital. Os alunos de uma escola do bairro da Liberdade, no centro da capital, estão protestando. Eles não querem a transferência de estudantes do colégio vizinho, que ficaram sem salas de aula. A escola Campos Sales foi destruída por um incêndio em dezembro do ano passado. Quase 2.000 alunos ficaram sem ter onde estudar. Ela fica ao lado da Presidente Roosevelt, que seria a solução para receber 800 estudantes. Mas os alunos dessa escola começaram ontem uma manifestação que continuou hoje de manhã. Eles não querem perder a sala de teatro, o auditório, o arquivo morto, uma parte do refeitório e o laboratório, que fazem da Presidente Roosevelt uma escola padrão. Aqui nesse laboratório seriam construídas mais 6 salas de aula para absorver os alunos da escola vizinha. Mas os pais e alunos da Presidente Roosevelt, além de não quererem perder o laboratório, justificam a manifestação, alegando que a própria Secretaria da Educação no ano passado interditou esta escola por 2 semanas por falta de segurança nas estruturas. E agora quer construir mais algumas toneladas no 3º andar. Todo mundo está pensando que nossa parte é de egoísmo, mas a questão é essa. Se nós pudéssemos abrigar esse pessoal, a gente teria abrigado já. Neste momento, uma comissão formada por pais e alunos está discutindo o problema com o secretário da Educação, Fernando Moraes. E agora a previsão do tempo. A quarta-feira deverá continuar nublada em quase todo o estado. Veja o que diz a meteorologia. Uma área de instabilidade está sobre São Paulo. Associada a uma frente fria, ela deixa o céu com muitas nuvens em toda a faixa escura, onde à tarde devem ocorrer pancadas de chuva. Nas áreas listradas, o sol aparece, mas também pode chover no final do dia. A máxima chega a 28 graus na grande área amarela, onde está a capital. 32 graus nas regiões oeste e norte do estado e 33 graus no litoral. Veja a seguir, foi lançado em Brasília um programa para incentivar os jovens recém-formados a começar a carreira no interior do país. Em Santos, o calor não é mais problema para quem trabalha nas repartições públicas. Mário Covas, Paulo Maluf, Lula, Fleury, Tasso Gereissati, Valdir Pires, Ciro Gomes, Pedro Simão, Joaquim Roriz, Álvaro Vale, Benedita, César Maia, Marcelo Alencar, Sandra Cavalcante. Estes são apenas alguns parlamentaristas. Você acha que esse povo todo ia se juntar em torno de uma ideia se essa ideia não fosse muito séria e muito boa para o Brasil? Pense nisso. Parlamentarismo, com eleições diretas para presidente. Para crescer, criar e construir ideias, imagens, novamente descobrir. Vale sonhar, recomeçar. Na capital, 914-9444. No ABC e Mogi, 458-6877. Bolsas para iniciantes na nova filial Osasco. Oi, mãe, esse é o Chico. Oi. Chegou Mini Bits da Nabisco. Prazer, prazer. Oi, É crocante e salgadinho. que eu falei pra senhora. Quem experimenta Mini Bits não larga por nada. Isso aí? E esse é o meu pai. E você é? Eu sou o Chicão. Sei. Mini Bits. Quem pega, não abre mão. Nabisco. Maria Santa, moça faceira. Grande amor da juventude de José Inocêncio. Você vai ser a mãe dos meus filhos. Deixou herdeiros e um enorme vazio na vida do coronel. Ela me deu 4 filhos. E me deu tanta alegria que até hoje eu não consigo esquecer dela. Mas nada que o tempo e os encantos de Mariana não consigam curar. E meu pai agora esqueceu manhã de vez. O senhor já viu a diferença de idade entre os dois? Renascer, de Benedito Rui Barbosa, a nova novela das 8. Estreia nesta segunda.
Sai ainda esta semana a lista com os nomes da nova diretoria do Banco Central, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Quem garante é o ministro da Fazenda, Eliseu Rezende. O ministro Eliseu Rezende chegou ao Ministério da Fazenda para uma nova reunião com a equipe. A ministra Ieda Crucius, do Planejamento, chegou destacando a queda da inflação de fevereiro como ponto positivo da política econômica que vinha sendo conduzida. O presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, que está demissionário, também participou da reunião. O ministro Eliseu Rezende prometeu para o fim da semana a lista com os novos nomes da diretoria do Banco Central. A lista já estava pronta no Palácio do Planalto, mas foi suspensa pelo presidente Itamar Franco. Amanhã, o ministro Eliseu Rezende passa pelo primeiro teste no novo cargo. Vai ao plenário do Senado defender o ajuste fiscal. Lançado oficialmente em Brasília, o programa para incentivar jovens recém-formados a trabalhar no interior do país. Antes da cerimônia, o presidente Itamar Franco teve um encontro com o governador de Minas, Hélio Garcia. Eles conversaram sobre a situação econômica do Brasil. O governador de Minas Gerais deu uma entrevista depois da audiência no Palácio do Planalto e disse que o presidente Itamar Franco não é a favor de choques na economia. A inflação não pode continuar com a inflação de 28%, 30%. Agora não será através de choque que vai resolver isso. Essa é a minha opinião e o presidente da República também tem essa opinião. Ele já afirmou várias vezes que não vai ter choque. Agora há pouco foi lançado aqui no Palácio do Planalto um programa de emprego para recém-formados. Um projeto que prevê o aproveitamento de cerca de 230 mil novos profissionais que saem todos os anos das universidades. Com o programa serão criados estímulos para que os recém-formados saiam dos grandes centros urbanos, indo para as áreas carentes no interior do país, principalmente para médicos e dentistas. Com o programa serão criados também convênios entre universidades, prefeituras, empresas privadas e estatais para a contratação imediata destes novos profissionais, que ganharão como salário 75% do piso da categoria. Os preços dos alimentos, do transporte coletivo e dos produtos de higiene e limpeza estão segurando a inflação na cidade de São Paulo. O índice pesquisado pela FIPE caiu mais um pouquinho. Acompanhe agora os números. O índice pesquisado entre os dias 24 de janeiro e 21 de fevereiro ficou em 25,06%, quase um ponto percentual abaixo do resultado anterior. Os coordenadores da pesquisa já trabalham agora com uma projeção de 25% para o índice final de fevereiro. E agora você confere os números do mercado financeiro nesta quarta-feira. Dólar comercial, preço médio de 20.474 cruzeiros e 40 centavos. Dólar turismo é comprado a 21.900, vendido a 22.300. Paralelo, preço de compra 22.200, preço de venda 22.500 cruzeiros. A Bolsa de Valores de São Paulo sobe 4%. A Bolsa de Valores do Rio opera em alta de 2%. O grama do ouro em São Paulo é negociado a 236 mil cruzeiros. Este verão trouxe para a cidade de Santos a quebra de um velho preconceito. Os funcionários públicos estão liberados para usar bermudas no trabalho. Apesar do calor escaldante típico do litoral, a moda do funcionalismo público de Santos nunca combinou com a temperatura. Na década de 40, então, a elegância era sufocante. Além de você estar suado, você tinha que soltar a gravata, ficar feito um cachorro amarrado numa coleira, entende? Mas neste verão, o prefeito de Santos decidiu acabar com o sufoco nas repartições públicas. Num festejado ofício, ele liberou a bermuda, na certeza de que mesmo em ambientes solenes como a sede da prefeitura, o hábito não faz o monge. Uma roupa confortável, adequada ao nosso clima, cria condições, inclusive, dos funcionários desempenharem melhor as suas funções. O prefeito assinou o ato de liberação da bermuda com o tradicional registre-se, publique-se e cumpra-se. Nem precisava. Agora não há protocolo que resista. Até o secretário de obras se reúne com o prefeito vestido assim. Nas repartições, os vários ventiladores já têm um festival de pernas para refrescar. O serviço rende mais. A gente trabalha mais à vontade, né? Terno, gravata, calça comprida, nunca mais. Já foi o tempo. Só para quando vai em festa. Qual que é a melhor coisa dessa moda? Essa moda é as coxinhas das garotas aqui. Não tira a concentração? Não, às vezes até erra, sabe? Mas a gente volta e corrige o erro e olha de novo. Veja a seguir, pode acabar hoje a aventura dos malucos que estão morando dentro de um carro já há quase 2 meses.
E um jantar super rápido com arroz e frango feito no seu micro-ondas. Olha só, agora tem McLanche Feliz todo mês. E voltar às aulas com a turma do Ronald é mais divertido. Tem marcador de livro, caça-palavra, labirinto e muito mais. Até parece hora do recreio. Na caixinha vem cheeseburger ou hambúrguer, McFritas pequeno e refrigerante pequeno. E neste mês tem um estojo escolar de presente. McLanche Feliz, todo mês e sempre com uma surpresa. Algumas crianças, ao nascer, precisam de cuidados especiais. Para elas, a Amil oferece UTIs com a mais avançada tecnologia neonatal. São as grandes conquistas da medicina, garantindo a sobrevivência de bebês tão prematuros, que muitas vezes cabem na palma da mão. As UTIs contam 24 horas por dia, com equipes médicas formadas durante anos de rigorosos treinamentos. Alguns bebês passam meses na UTI. E um dia de internação pode custar muito mais que um ano de Amil, graças à mais avançada tecnologia neonatal. Este cliente Amil nasceu de novo. Ligue Amil. 231-1000. Parabéns, Marcos. Obrigado, Ruth. Você não quer dar um beijo no seu cunhado? Muitas surpresas no casamento de Marcos e Raquel. Posso beijar o noivo? Claro. Mulheres de Areia. Hoje, 6 da tarde. Morreu hoje em Washington o cientista Albert Sabin, criador da vacina em gotas contra a paralisia infantil. Sabin, que nasceu na Polônia e era naturalizado norte-americano, tinha 86 anos. Albert Sabin teve o reconhecimento do mundo inteiro como um dos grandes benfeitores da humanidade neste século. Mas em nenhum outro lugar o reconhecimento foi acompanhado de tanto carinho como aqui no Brasil. Durante 30 anos, Sabin acompanhou as campanhas brasileiras para eliminar a paralisia infantil. E acabou até casando com uma brasileira, Heloísa. Hospitais receberam o nome de Sabin, que mereceu também a mais alta honraria do país, a Gran Cruz da Ordem do Rio Branco. Humanista, Albert Sabin achava que antes de combater as doenças, era preciso combater a fome. E não perdia oportunidades de dizer que a pobreza é a mais séria doença da humanidade. O homem que diz que é o novo Jesus Cristo ainda não se entregou à polícia do Texas. Ele chefia uma seita religiosa e está numa fazenda com dezenas de seguidores fortemente armados. Crianças que saíram da fazenda contaram à polícia que mais de 10 pessoas morreram domingo quando a polícia tentou uma invasão. Esta madrugada houve um blackout na região e muita gente pensou que David Koresh tinha se entregado. Mas de manhã a fazenda continuava cercada. Koresh, norte-americano, 33 anos, diz que os seguidores da seita estão dispostos a tudo para defendê-lo. O FBI comanda as negociações com o fanático religioso. Koresh anunciou a rendição numa mensagem pelo rádio. Mas até agora não cumpriu a promessa. Muitas donas de casa já desistiram de usar o forno de micro-ondas para descongelar carne. Ela fica dura, ressecada, sem sabor. Mas existe uma maneira de descongelar deixando a peça de carne vermelha, macia e fresquinha. Vamos ver? Se você decidiu fazer uma carne em cima da hora e ela está congelada, com o forno de micro-ondas isso não é problema. Ponha a carne num prato e aperte o botão de descongelamento. Para cada quilo de carne, bastam 18 minutos. As micro-ondas atuam numa faixa de 4 a 7 centímetros da carne. O centro pode até ficar ainda congelado, mas não tem problema, porque a parte que você tempera estará macia. Outras carnes precisam de tempos diferentes de descongelamento. 1 quilo de frango, 22 minutos, porque tem mais gordura que a carne bovina. 1 quilo de peixe, 20 minutos. Agora que você já sabe como é que se descongela a carne em micro-ondas, nada melhor do que saber fazer uma receita com carne. A receita de frango com sopa creme de cebola.
No forno tradicional, leva 40 minutos para ficar pronto. No micro-ondas, leva de 20 a 25. São só 4 ingredientes. 1 quilo de frango em pedaços, 1 xícara de maionese, 1 pacote de sopa creme de cebola e 3 fatias de bacon para dar um gostinho. Coloque o frango com os ossos virados para o centro. Como as micro-ondas atuam menos no meio do prato e os ossos cozinham muito mais rápido, assim o frango assa por igual. Coloque a maionese, espalhe o pó da sopa creme e cubra com o bacon. Ponha na potência alta, tampado, com programação de 25 minutos. Depois de 15 minutos, tire a tampa, porque no tempo restante o frango vai só gratinar. Agora o arroz para acompanhar. Para 1 xícara de arroz, ponha 2 de água. Tempere a gosto com cebola, alho, sal e 1 colher de sopa de óleo. Feche com uma tampa que tenha uma pequena abertura. Ponha no micro-ondas na potência alta por 12 minutos. Quando estiver pronto, dê um tempinho fora do forno para secar mais. Pronto, um jantar em menos de 1 hora com um franguinho ao creme de cebola e arroz bem sofinho. Interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda gratuita do plebiscito sobre a forma e o sistema de governo. De acordo com a Lei número 8.624, de 4 de fevereiro de 1993. Está sempre da Frente Republicana presidencial. 4. Um presidente capaz de fazer as reformas de base para tirar o país do atoleiro em que se encontra. Diga não ao parlamentarismo. Vote com o povo. Vote presidencialismo. Boa tarde, Brasil. No ar, o programa da Frente Parlamentarista Ulisses Guimarães. Quero essa força que não cansa, resgatar a esperança pra mudar esse país. Quero trabalhar, andar pra frente, num futuro diferente, ver meu povo mais feliz. Eu quero parceria, participação. Quero parlamentarismo, meu partido é a razão. Cuidado, os presidencialistas estão querendo confundir você. Na verdade, como é impossível defender o regime presidencialista, um sistema velho, superado, responsável por essa eterna crise política e pela dramática situação em que o nosso país se encontra, eles tentam fazer confusão, tentam amedrontar você para que tudo fique como está. É importante, fundamental mesmo, que você perceba claramente qual o sentido desse plebiscito e o que é, na verdade, o que você vai decidir. O que você tem que escolher é o seguinte: você prefere um rei, você prefere um presidente no regime presidencialista ou um presidente no regime parlamentarista? Preste bem atenção para as diferenças fundamentais. Rei é rei, e se você gosta, não há o que discutir. Agora, presidente no regime presidencialista e presidente no regime parlamentarista são coisas absolutamente diferentes. Só tem em comum o fato de que nos dois sistemas ele é eleito pelo povo. O presidente, no sistema presidencialista, tem o poder total. Faz o que quer e não dá satisfação a ninguém. Esta é que é a verdade. Vocês viram o Collor? Confiscou a poupança, nomeou os ministros que ele quis, botou sua tropa no poder, deu carta branca ao PC e dane-se o Brasil. E a culpa não é só dele, não. É também do sistema. E não adianta culpar os deputados. A culpa não é só dos deputados, é também do sistema. No sistema presidencialista, a força dos deputados é pequena, comparada com a força de presidentes como o Collor, todo-poderoso, que usa o poder à sua vontade. A prática do presidencialismo tem mostrado que até financiamentos só saem para quem o governo quer. Até concorrência só ganha quem o governo quer. Em 100 anos de presidencialismo, pouco ou quase nada se fez pelo Nordeste, e essa é que é a verdade.
No sistema presidencialista, o presidente tem todo mundo nas mãos. É isso que tem arrasado com o nosso país. É poder demais. É poder demais. É dinheiro demais nas mãos de uma pessoa só. Será que a gente vai fechar os olhos e deixar escapar a única oportunidade que a história nos deu para acabar com isso de uma vez? Agora, no sistema parlamentarista é outra coisa totalmente diferente. Preste bem atenção. Depois de eleito pelo voto direto do povo, o presidente no regime parlamentarista tem que indicar o primeiro-ministro, que na verdade é quem administra o governo, vamos dizer assim. E não precisa ser político. Ele pode ser um administrador. A diferença já começa por aí. Primeiro, o presidente não pode indicar quem ele quiser, não. Sua indicação tem que ser aprovada pela maioria do parlamento, ou seja, pela maioria dos deputados que representam o país de ponta a ponta. E quem vai eleger estes deputados é você. Outra coisa, para ser aprovado, o primeiro-ministro tem 10 dias para apresentar um plano de governo completo por escrito, que todo mundo toma conhecimento. Na verdade, ao se aprovar o nome do primeiro-ministro, se aprova também um plano de governo do qual ele não pode fugir, com verbas definidas para a educação, para a saúde, política salarial e tudo, enfim. Ficando também garantido o apoio do parlamento para a sua execução. Entendeu a diferença? No sistema parlamentarista, a coisa é feita às claras, com plano e planejamento. É por isso que dá certo. Toda a Europa é parlamentarista. O Canadá, a Austrália e o Japão são parlamentaristas. Agora, sabe quem é presidencialista? Uganda, Paraguai, Bolívia, Haiti, Zaire e por aí vai. E não adianta eles falarem da Somália e dos Estados Unidos. Mais uma vez, estão querendo lhe confundir. São exemplos que nada têm a ver com a realidade brasileira. A Somália tem praticamente um ditador como presidente. E os partidos são grupos radicais em sangrenta guerra pelo poder. Lá nada pode funcionar. E o presidencialismo nos Estados Unidos e no Brasil é completamente diferente. Lá existem apenas 2 partidos fortes e o povo não elege o presidente com eleições diretas. Elege delegados. E são esses delegados que escolhem o presidente. Não tem nada a ver com o Brasil. No parlamentarismo, o presidente não é o dono do país, como acontece no Brasil. No parlamentarismo, o poder do presidente é dividido com o primeiro-ministro e com o parlamento. A segurança está exatamente aí. São várias cabeças pensando ao mesmo tempo, pensando e se fiscalizando mutuamente. E a gente não fica nas mãos de um louco qualquer que manda e desmanda e faz o que quer. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. São Paulo já. Oferecimento Banispa, a força da nossa gente. São Paulo põe a polícia para combater os crimes contra o meio ambiente. Em tempos de cólera, os cuidados com a água são muito importantes para prevenir a doença. No 8º dia da greve, os tanqueiros chegaram a suspender a entrega de emergência, mas voltaram atrás. O estoque de combustível dos postos está chegando na reserva. Moradores de uma favela da Barra Funda ainda estão traumatizados com o atropelamento e a morte de uma menina de 3 anos. 3 policiais morrem no cerco aos 250 invasores de uma fazenda no interior do Paraná. Os fanáticos religiosos do Texas dizem que podem resistir durante anos ao cerco policial. Mineiros recriam paisagens típicas do estado e transportam para uma estrada de ferro em miniatura. Faça em apenas 12 minutos uma das sobremesas preferidas de todos, o pudim de leite condensado. E para completar o chá das 5, veja também como fazer bolo no forno micro-ondas. Está no ar o São Paulo Já. Boa tarde.
Vai ser enterrado agora à tarde o corpo de Adriana Palhares, a menina de 3 anos que morreu atropelada numa avenida na zona oeste da capital. Foi a 6ª morte no mesmo local em 4 meses. Os moradores da favela Água Branca, ao lado da avenida, fizeram mais um protesto hoje e pedem à prefeitura a construção de uma passarela. A favela da Água Branca amanheceu triste. Amigos, parentes e a família da pequena Adriana não se conformam com a morte da menina. O clima de revolta ainda é grande entre os moradores. Adriana foi atropelada ontem, quando voltava da creche acompanhada por um tio. Na avenida, ela se soltou e correu. Uma caminhonete que vinha em alta velocidade atropelou e matou a menina na hora. Minutos depois, mais de 300 moradores da região estavam na rua. Adriana foi a 6ª vítima de atropelamento em apenas 4 meses. Eles queimaram pneus e quebraram o asfalto para protestar contra a falta de segurança. A avenida ficou bloqueada durante mais de 3 horas. Desde 87, quando houve uma onda de mortes por atropelamento aqui na Marquês de São Vicente, os moradores do bairro pedem à prefeitura segurança para os pedestres. Em 90, a Regional da Lapa começou a instalar esta grade no meio da avenida. Mas além de demorado, o serviço foi interrompido no final do ano passado. De lá para cá, mais nada aconteceu. Onde termina a grade, começam os atropelamentos. Atravessar a avenida é uma aventura perigosa. Os carros passam a mais de 80 km por hora. Sem passarelas nem sinais de trânsito, os pedestres se arriscam. O jeito é esperar e tomar muito cuidado. Nós queremos uma bela passarela aí, para adultos e crianças e senhores de idade. Tá? Porque uma velhinha vai atravessar ali, coitadinha, foi atravessar, o carro pegou e ela olhou que o carro estava longe. Hoje de manhã, os moradores se reuniram com engenheiros da Companhia de Engenharia de Tráfego. Eles ainda não sabem o que vão fazer para acabar com os atropelamentos na avenida, mas prometeram que em 2 semanas será instalado um sinal para pedestres na Marquês de São Vicente. O corpo de Adriana vai ser enterrado às 4 horas da tarde no cemitério de Perus. Os tanqueiros garantem a entrega de 30% do combustível consumido na Grande São Paulo. Eles chegaram a paralisar totalmente o transporte hoje de manhã, mas voltaram atrás depois de um acordo com as distribuidoras. Uma manhã de expectativa nas imediações do Sindicato dos Tanqueiros. Os grevistas decidiram interromper o fornecimento mínimo de 30% de combustível que tinha sido acertado com as distribuidoras na segunda-feira. Motivo: as empresas simplesmente não cumpriram o acordo. A maior de todas, que detém 1/3 do mercado da Grande São Paulo, com o fornecimento diário de 9 milhões de litros de combustível, informa que chegou a aumentar o volume de entrega em até 60%. Por isso, a reunião entre os tanqueiros, distribuidores e donos de postos hoje cedo aconteceu num clima de tensão. Ninguém parecia disposto a fechar um acordo. A reunião só chegou a um consenso quando os representantes decidiram consultar por telefone o Departamento Nacional de Combustíveis em Brasília. O DNC informou que pode sair ainda hoje a decisão do aumento no preço do frete reivindicado pelos tanqueiros e também um aumento no preço dos combustíveis. Isso não significa necessariamente o fim da greve, mas um novo acordo entre as partes. Nesse momento, os autônomos retornam ao trabalho. O presidente do sindicato está aguardando uma decisão de Brasília, até por volta de 14, 15 horas. Ele está se comprometendo a entregar apenas 30% do volume no dia de hoje. Se houver uma liberação por parte do governo com a nossa reivindicação, aí sim levantaremos o movimento. Mas, por enquanto, permanece os 30% até uma decisão do governo. Em São José dos Campos, 17 milhões de litros de combustíveis deixaram de ser entregues nos postos até agora, mas o abastecimento mínimo ainda está sendo feito. 2 feridos no capotamento de uma ambulância hoje de manhã no bairro do Cambuci, em São Paulo. A ambulância passou no cruzamento em alta velocidade e bateu de frente num gol. Com o impacto, a ambulância capotou, atingindo este Maverick que estava estacionado. O motorista da ambulância e uma enfermeira ficaram feridos. O motorista Cícero Manuel da Silva foi transferido para o Hospital do Servidor Público Estadual e passa bem. A enfermeira Sandra Valéria Lobo foi levada para o Hospital Leão 13 em estado grave. A polícia cerca os invasores de uma fazenda em Campo Bonito, no interior do Paraná. Ontem, 3 policiais militares morreram num conflito com o Sem Terra.
O clima foi tenso durante toda a noite. A polícia fez um cerco para impedir a fuga dos agricultores sem terra que ocuparam a fazenda Santana no município de Campo Bonito. 5 rapazes que tentaram abandonar o acampamento à noite foram presos. Logo que amanheceu, 100 policiais armados marcharam em direção ao acampamento onde estão os agricultores acusados de matar 3 policiais militares. O conflito começou neste ponto, a menos de 1 quilômetro da área invadida. 3 policiais à paisana do Serviço de Inteligência da Polícia Militar vieram aqui fazer um levantamento da situação, o que é normal em casos de invasão. Eles sofreram uma emboscada. Os 3 policiais foram executados com tiros na cabeça. O dono de uma serraria que estava com a equipe, mesmo baleado, conseguiu fugir. As marcas da violência ainda estão no chão e no carro usado pelos policiais. A tensão voltou hoje cedo, quando os policiais ficaram frente a frente, pela primeira vez depois do conflito, com os 200 invasores sem terra. À procura das armas que foram tiradas dos policiais mortos, os soldados encontraram espingardas, revólver e munição dos agricultores. A polícia continua perto do acampamento, aguardando uma ordem da Justiça ou da Secretaria de Segurança Pública para retirar os invasores. E atenção, agora há pouco os invasores da fazenda em Campo Bonito, no Paraná, concordaram em desocupar a área pacificamente. A frente fria passou pelo litoral de São Paulo e mudou bastante o tempo nas regiões sul e leste do estado. Vamos à previsão para hoje. Na foto do satélite vemos a frente fria no litoral do Rio de Janeiro. Em São Paulo o sol brilha na maior parte do estado, mas devem ocorrer pancadas de chuva à tarde em todas as regiões. Nessa área escura, o céu continua nublado com queda de temperatura. As máximas previstas são 32 graus na área vermelha, onde está São José do Rio Preto. 30 graus na faixa laranja, que vai de Presidente Prudente até Franca. E 27 graus no litoral e Grande São Paulo. Uma queda de barreira interrompe o trânsito na rodovia Padre Manuel da Nóbrega entre Peruíbe e Pedro de Toledo, no litoral sul do estado. O congestionamento neste momento chega a 2 quilômetros. Não basta cuidar só da higiene dos alimentos para prevenir a cólera. É preciso também tratar da água que a gente bebe. A repórter Mariana Godoy está agora no Centro de Vigilância Sanitária e vai explicar o jeito correto com que a gente deve tratar a água. É isso, Mariana? Boa tarde. É isso, boa tarde. Bom, quem recebe água tratada da rede pública todos os dias, é só colocar no filtro que já pode beber. Agora, quem recebe a água em esquema de rodízio, tem certos dias da semana que não vem água, essas pessoas têm que tratar a água. Mesmo as pessoas que têm um sítio que recebem água de poço, fonte, mina, ou que recebem água da rede pública que não são tratadas. Essas pessoas podem clorar a água em casa, isso deve ser feito com hipoclorito de sódio. Como é que se faz? É só pingar a cada litro de água 2 gotas do hipoclorito, mexer bem, na parte sempre debaixo do filtro, ou seja, água filtrada, esperar 30 minutos e após esse tempo você pode beber a água. É muito importante lembrar que essa água deve ser tratada com hipoclorito de sódio. Não vale água sanitária, não vale cloro. Tem que ser hipoclorito de sódio. Mariana. Mais alguma recomendação? Bem, deve-se lavar também o filtro de casa semanalmente e a caixa d'água a cada 6 meses. O filtro deve ser lavado apenas com bucha e água, mais nada. Bom, o hipoclorito de sódio pode ser encontrado em todos os postos de saúde do estado gratuitamente, ou então nas farmácias. Mas é preciso prestar atenção no prazo de validade que está no frasco e quando você for guardar em casa, deixar longe da luz. Nascimento. A Comissão Estadual de Prevenção à Cólera vai fazer uma reunião hoje à tarde na capital para discutir o reforço no combate à doença. São Paulo cria a primeira delegacia de proteção ao meio ambiente em todo o país. Mineiros loucos pelas estradas de ferro fazem da brincadeira com o trem elétrico um hobby apaixonante. Você vai ver a seguir no São Paulo Já. Tudo está começando de novo. Está na hora de começar a lembrar dela. Poupança Especial Banespa. Lembre-se de você. Deposite já.
Eu estou mesmo apaixonado por ela. Ela é linda, atraente, prática, moderna. E o mais importante, qualquer um pode comprar. O quê? É a moda moldes. Este mês ela traz a moda que despertou uma grande paixão. E tem mais. O xadrez stretch e 6 penteados para você fazer passo a passo. Moda moldes. A qualidade que você merece. Só podia ser a Globo. Claro. Até quando você vai desperdiçar o seu talento? Vire a mesa, faça arte. Escola Pan-Americana de Arte. Não sou nada sem você nessa vida. Eliane, uma mulher desprezada, enfrentando a dor de uma separação. Ele deve ter outro. Ele já devia ter. Atormentando a vida do marido e de olho na grana do sogro José Inocêncio. Você casou comigo, não casou com as fazendas do meu pai. Eu tenho direito sobre a sua parte na herança, sim! Renascer, de Benedito Rui Barbosa, a nova novela das 8. Estreia nesta segunda. Crime contra a natureza em São Paulo vira caso de polícia. Foi aberta hoje a primeira delegacia que vai cuidar desses casos. Só no ano passado, a natureza da Serra do Japi sofreu mais de 1.100 tipos de agressão. Para que esses crimes não fiquem impunes, é que está sendo inaugurada hoje, aqui em Jundiaí, a primeira delegacia verde do estado de São Paulo. Investigar e punir os crimes contra o meio ambiente vai ser a única tarefa de 6 policiais que foram treinados especialmente para proteger a natureza. Essa delegacia de polícia ela veio num bom tempo, porque não está tudo ainda perdido. Ainda dá para recuperar alguma coisa. Veja só como exemplo a Mata Atlântica. Ou a gente toma alguma iniciativa, alguma medida hoje, ou nós não vamos conhecer mais nada da Mata Atlântica. Vamos conferir agora os números do mercado financeiro nesta quinta-feira. Dólar comercial, preço médio de 20.681 cruzeiros e 30 centavos. Dólar turismo, preço de compra 22.100, preço de venda 22.500 cruzeiros. Paralelo na compra 22.500, na venda 22.800. A Bolsa de Valores de São Paulo sobe 4,3%. A Bolsa do Rio opera na mesma alta, 4,3% de alta. O grama do ouro em São Paulo é negociado a 237.500 cruzeiros. Para conhecer o interior de Minas Gerais, não é mais preciso viajar centenas de quilômetros. Bem no centro de Belo Horizonte, os apaixonados por miniaturas recriaram o encanto de paisagens mineiras, que o público pode ver de graça. É no velho prédio da Estação Ferroviária de Belo Horizonte que se reúnem os apaixonados do ferromodelismo. Eles têm idades e profissões diferentes. Militares, bancários, executivos, funcionários públicos que trazem também os filhos. Todos em volta de uma maquete que reproduz uma linha de trem, com 130 metros de trilhos, por onde circulam locomotivas de brinquedo controladas por um painel eletrônico. É mais que um vício, porque eu costumo falar que a cachaça tem cura, isso aqui não tem cura não, né? Essa maquete começou a ser construída há 20 anos e não vai ser concluída. É que ela vai mudando com o tempo e ganhando sempre cenas novas, que mostram bem a paisagem que aparece pelas janelas dos trens que circulam pelo interior de Minas. As mineradoras onde se explora o minério de ferro têm máquinas e até um soldador trabalhando. Os altos fornos das siderúrgicas. A igreja tem vitrais na fachada e um relógio que funciona de verdade. A última cena incluída na maquete mostra um rodeio típico do interior, até com vaqueiros. Tudo feito à mão, com materiais bem simples. O que conta mesmo nesse trabalho é a dedicação e o sonho para deixar a imaginação viajar nesses vagões. Os fanáticos religiosos do Texas dizem que podem resistir durante anos ao cerco policial.
O pudim de leite condensado, um campeão entre as sobremesas, é uma das receitas que você vai aprender hoje na série de reportagens sobre o forno micro-ondas. A seguir no São Paulo Já. Bete Carvalho, em discos, fitas e compact discs som livre. Olha só, agora tem Mac Lance Feliz todo mês. E voltar às aulas com a turma do Conrad é mais divertido. Tem marcador de livro, caça-palavra, labirinto e muito mais. Até parece hora do recreio. Na caixinha vem cheeseburger ou hambúrguer, Mac fritas pequeno e refrigerante pequeno. E neste mês tem um estojo escolar de presente. Mac Lanche Feliz, todo mês e sempre com uma surpresa. Doriana Culinária. Não há nada melhor para doces e salgados. Melhor porque mistura mais fácil. Melhor porque frita mais sequinho e deixa um cheirinho gostoso. Doriana, a melhor também em culinária. Será que somos todos iguais mesmo? Somos, mas a realidade nos faz diferentes. São muitas as dificuldades. E lá se vai a nossa dignidade, nossa família, nossos sonhos. Mas ainda assim, um dia hei de ter resposta quando me perguntarem: onde moras? Ele descobriu que sua mulher o traía com seu melhor amigo. Eu sei que foi o senhor quem matou os dois. Só não sei como provar. Ainda. Faca de Dois Gumes. Com Paulo José, Marieta Severo, Flávio Galvão e José de Abreu. Hoje, no Festival de Verão. Oferecimento Antártica, uma paixão nacional. Os fanáticos religiosos do Texas, cercados pela polícia 5 dias, guardaram comida suficiente para vários anos. A revelação foi feita por 2 mulheres que conseguiram sair da seita Ramo de Davi. Os agentes federais já se preparam para um plantão prolongado junto à fazenda do Texas. 400 veículos participam do cerco ao local. Lá dentro, o líder da seita, David Koresh, o homem que afirma ser o novo Jesus Cristo, comanda 100 pessoas armadas. E afirma que ainda está esperando orientações de Deus para se render, ou não. Jornalistas do mundo inteiro estão no Texas para acompanhar a história. Os agentes do FBI disseram que o grupo deve ter comida e água para resistir por muito tempo. Mulheres libertadas da fazenda contaram que os fanáticos se prepararam para este confronto com a polícia e garantiram que o líder não vai se entregar enquanto não receber um sinal de Deus. Como fazer um pudim no micro-ondas com aquela cara moreninha igual ao que se faz em banho-maria no forno a gás? O segredo está na reportagem de hoje da série sobre o uso do micro-ondas, que você acompanha esta semana aqui no São Paulo Já. Pegue o bloco e a caneta para não perder a receita. Hoje é dia de sobremesa, outra especialidade do forno de micro-ondas. Você vai ver como se faz pudim e bolos bem douradinhos. Vamos começar pelo pudim, fazendo primeiro a calda, que é o segredo da cor dourada deste doce. Na mesma forma que irá para o micro-ondas, misture bem 1 xícara de açúcar com meia xícara de água. Ponha na potência alta por 5 minutos e não mexa para não açucarar. Se não ficar dourado, devolva ao forno e vá acrescentando 1 minuto por vez até ficar no ponto. Vá aos poucos para não queimar. Agora a massa do pudim. Direto no liquidificador, 1 lata de leite condensado, a mesma medida de leite e 3 ovos. Despeje na forma e ponha na potência alta por 12 minutos. Espete com um palito, se sair seco, está pronto. Você também pode fazer bolos caseiros no micro-ondas. Anote os ingredientes: 1 xícara de leite,
1 xícara de óleo, 3 ovos, 1,5 xícara de açúcar, 1,5 xícara de farinha, meia xícara de maisena e 1 colher de sopa de fermento. Ponha no liquidificador os ingredientes molhados primeiro e depois os secos para bater melhor. Agora que você fez a massa do bolo, tem aquele velho problema. Um bolo assado no forno de micro-ondas nunca fica com aquela cor bonita, ainda que o seu forno seja de dourar. Para resolver esse problema, você tem uma alternativa, que é a maquiagem. Uma das opções é usar a mesma calda que você preparou para o pudim. É só passar na forma, mas tem outras tantas opções. Por exemplo, uma geleia bem colorida. Se você untar a forma com margarina ou manteiga, você pode grudar na forma canela, ou então açúcar mascavo, ou chocolate granulado, ou então chocolate em pó. Tudo vai dar uma cor bem bonita para o bolo. Se você usar a calda de pudim, despeje na forma, forre com tiras de banana, polvilhando com canela. Ponha a massa de bolo até a metade da forma. Outra opção é untar a forma com manteiga e polvilhar bem com chocolate granulado. Ponha os bolos no forno, aproveitando o recurso do segundo andar e programe em potência alta por 12 minutos. Na hora de tirar, dê uma mexidinha para soltar bem. O chá das 5 pode sair fresquinho, bonito e gostoso em menos de 1 hora. E amanhã tem mais segredos sobre micro-ondas. Na última reportagem da série, você vai aprender a fazer pipoca, ovo pochê e salsinha desidratada, que resiste vários dias mesmo fora da geladeira. A pista de subida da Anchieta foi liberada agora há pouco. Ela ficou interrompida desde a madrugada por causa da queda da barreira. Caíram barreiras também na rodovia Rio Santos, perto de Ubatuba, no litoral norte. Só meia pista foi liberada. E chove muito neste momento em Caraguatatuba e Ilhabela. O prefeito de Ilhabela decretou estado de calamidade pública. A cidade está sem luz e mais de 100 famílias estão desabrigadas. Entre São Sebastião e Caraguá, os bombeiros estão trabalhando com botes salva-vidas para resgatar as famílias que ficaram ilhadas num bairro. E no noroeste do estado, uma chuva de granizo durante esta madrugada causou muitos estragos na cidade de Auriflama. Cerca de 250 casas foram destelhadas e 30 famílias estão desabrigadas. 3 pessoas morreram e 3 ficaram feridas esta madrugada no desabamento de uma casa na zona sul de São Paulo. O repórter Mário Rezende está agora no Jardim Noronha e tem as últimas informações. Boa tarde, Mário. Boa tarde. Os bombeiros já encerraram os trabalhos. Todos os corpos já foram retirados e agora a preocupação é com os moradores vizinhos do local onde aconteceu o desabamento. O medo é uma sensação comum na vida das pessoas que moram em barracos e casas mal construídas toda vez que chove forte, como ontem à noite. Uma das áreas mais castigadas pela chuva foi o Jardim Noronha, na região do Grajaú, no sul da cidade. Aqui uma casa desabou durante a noite, matando 3 pessoas da mesma família. O pai, Severino Gutierrez Parente, o filho, Juliano, de 11 anos, e a filha, Sandra, de 21. O corpo da garota ficou soterrado e os soldados do Corpo de Bombeiros tiveram muita dificuldade tentando localizá-lo entre os escombros. Só 12 horas depois do desabamento é que o corpo foi encontrado, para a tristeza dos parentes e vizinhos. Da casa só sobrou mesmo a armação do portão. A chuva também provocou estragos na região de Parelheiros. Na estrada de Jaceguava, o rio inundou a pista e só caminhões conseguiam passar. O motorista da Brasília bem que tentou, mas ficou no meio do caminho. A água também invadiu esta garagem de ônibus e provocou atraso na saída dos carros. 14 famílias já foram retiradas do local que é considerado de alto risco. As casas foram construídas em terrenos em áreas de proteção de mananciais. São terrenos arenosos que sofrem erosão na medida em que vão sendo ocupados. O bairro quase não oferece nenhuma infraestrutura. Ontem à noite não havia sequer um telefone nas imediações para que as pessoas pudessem pedir socorro. Mário Rezende para o São Paulo Já.
Pois é, e vem mais chuva por aí. A previsão é de tempo encoberto nesta sexta-feira em quase todo o estado. A foto do satélite mostra a frente fria no litoral norte de São Paulo. Ela está associada a uma grande área de instabilidade que provoca chuva em várias cidades. Agora à tarde o sol pode até aparecer na faixa listrada, mas no meio de muitas nuvens. Nas outras regiões o céu fica encoberto e a previsão é de chuva no final da tarde em todo o estado. As temperaturas caem um pouco. A máxima deve chegar aos 30 graus na região norte, 27 graus no oeste, centro e no litoral, e 24 graus na área onde está a Grande São Paulo. A situação da cólera em Fortaleza, no Ceará, começa a ficar dramática. Uma feira de confecções está ajudando o pernambucano a enfrentar a crise. Você vai ver a seguir no São Paulo Já. Este mês você tem um encontro marcado com Jodie Foster e Sem Legendas. A revista Speak Up conta a carreira dessa atriz de sucesso que já é dona de 2 Oscars. E falando em sucesso, saiba a nova mania dos adolescentes, o seriado Barrados no Baile. E na nova fita cassete, um trecho de um livro de Stephen King que você vai poder ouvir em alto e ótimo som. Speak Up, a qualidade que você merece. Só podia ser da Globo. Claro! Olha só, agora tem McLanche Feliz todo mês. E voltar às aulas com a turma do Bonald é mais divertido. Tem marcador de livro, caça-palavra, labirinto e muito mais. Até parece hora do recreio. Na caixinha vem cheeseburger ou hambúrguer, McFritas pequeno e refrigerante pequeno. E neste mês tem um estojo escolar de presente. McLanche Feliz, todo mês e sempre com uma surpresa. Para quem você prefere doar seus órgãos? Doe seus órgãos. Senão, a terra há de comer. De Corpo e Alma, último capítulo. Estela e Vidal, o reencontro 30 anos depois. Eu mudei a minha vida, Estela. Eu comecei a jogar, eu me tornei dono de cassinos por causa de você. Antônia e uma importante revelação para Diogo. Essa menina é sua filha. Ela não é filha do Chuca. De Corpo e Alma, último capítulo. Hoje, 9:10 da noite. E nesta segunda, estreia Renascer, de Benedito Rui Barbosa, a nova novela das 8. O Ministério da Saúde divulgou hoje novos números da cólera. Em apenas uma semana foram confirmados 585 novos casos em todo o país. A situação é muito crítica na região Nordeste, que tem a maioria dos doentes. A cólera já matou 7 pessoas em Fortaleza. Só este ano foram registrados 419 casos, o que é o dobro de doentes durante todo o ano passado. A situação na capital, no Ceará, é a mais grave em todo o estado. Em todo o estado, já são 967 os casos da doença, com 10 mortes. Mas a situação pior mesmo é em Fortaleza, onde só nas últimas 24 horas foram registrados 24 casos. Em média, um caso de cólera por hora. Os hospitais estão reservando enfermarias inteiras para atender os doentes, porque a estimativa é de que a doença se espalhe ainda mais. A maior dificuldade que os agentes de saúde estão enfrentando para controlar a epidemia de cólera é a contaminação deste rio, o Rio Siqueira, que tem mais de 30 quilômetros de extensão e corta 10 bairros da zona oeste de Fortaleza. 200 mil pessoas vivem às margens do rio. Os agentes da FUNASA estão intensificando o trabalho de prevenção indo de casa em casa, mas enfrentam um inimigo sério, a falta de higiene. Outro problema grave é a rejeição das pessoas em tratar a água que bebe com hipoclorito de sódio. Isso está facilitando ainda mais um aumento no número de casos de cólera. Uma feira de confecções do Recife ajuda muita gente a enfrentar a crise. Os produtos chegam a ser vendidos pela metade do preço das lojas.
Em apenas um mês, a feira já conta com quase 1000 barracas. Os comerciantes chegam de dezenas de municípios do interior de Pernambuco. Este é o espaço que eles têm para vender o que produzem diretamente aos consumidores. São pelo menos 40 mil pessoas visitando a feira, que só funciona um dia por semana. Os negócios com todos os tipos de mercadoria não param e a explicação está no preço. Roupas de malha para crianças estão à venda a partir de 10 mil cruzeiros. Camisas para adultos por 20 mil. Calça jeans a 110 mil. Camisetas a 45 mil cruzeiros. O saldo é cada vez maior. O volume de negócios chega a 3 bilhões e meio de cruzeiros por dia. Mas a principal vantagem, segundo os organizadores, é a geração de empregos. São inúmeras as ofertas para as costureiras e até para fabricantes de barracas. O cálculo é de que pelo menos 3 mil empregos já foram gerados em função desta feira. Os lojistas que assistem à invasão dos consumidores à feira reclamam da concorrência. Eles alegam que os feirantes que pagam uma taxa de 15 mil cruzeiros por cada dia de feira estão sonegando impostos. Quando ele já começa a produzir, saindo do setor informal para o setor de microempresário, ele é cadastrado na fazenda e contribui com 5,1% para o Tesouro Estadual. Portanto, isso aqui não é um paraíso fiscal, não. Isso aqui é o paraíso do trabalhador, daquele que quer produzir e comercializar a sua produção. A NEC do Brasil comemora a entrega do milionésimo terminal telefônico digital inteiramente produzido no Brasil. A solenidade foi hoje de manhã em Guarulhos, na Grande São Paulo. Participaram o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Albano Franco, representantes do governo de São Paulo, toda a direção da NEC do Brasil e o presidente do Conselho de Administração da empresa, Roberto Irineu Marinho. Com o novo terminal, um NEAX 61BR, os usuários do telefone celular vão ganhar facilidades como, por exemplo, utilizar 3 linhas ao mesmo tempo e programar o telefone para tocar em outro lugar. A indústria brasileira de telecomunicações está capacitada a fornecer para o sistema brasileiro de telecomunicações todos os equipamentos da mais moderna tecnologia que a população brasileira necessitar. Durante a solenidade de inauguração, foram homenageadas várias pessoas, entre elas ex-ministros das comunicações e ex-presidentes do sistema Telebrás. E o último dia da semana não está sendo bom para as bolsas de valores. No Rio e em São Paulo, elas estão operando em baixa. Vamos agora conferir os números do mercado financeiro nesta sexta-feira. O dólar comercial tem hoje preço médio de 20.890 cruzeiros e 40 centavos. O dólar turismo é comprado a 22.400 e vendido a 22.800 cruzeiros. O paralelo, comprado a 22.700 e vendido a 23.000 cruzeiros. Bolsa de São Paulo em baixa de 0,6. Bolsa do Rio em baixa de 0,2%. O grama do ouro está cotado hoje a 241.100 cruzeiros. Chega ao Brasil neste domingo o chefe da missão do Fundo Monetário Internacional, José Faggenbaum. Mas o ministro da Fazenda, Eliseu Rezende, disse hoje que só vai se encontrar com os técnicos do FMI depois de conhecer os dados que o Ministério está levantando. Na agenda, apenas reuniões internas. O ministro Eliseu Rezende continua trabalhando para se inteirar dos assuntos da pasta e disse que deixou para a semana que vem a definição dos nomes da nova diretoria do Banco Central. O ministro Eliseu Rezende disse também que vai receber a missão do FMI quando os técnicos terminarem o trabalho. O chefe da missão, José Faggenbaum, chega ao Brasil no domingo. O ministro passa o final de semana aqui em Brasília, se preparando para a visita que fará ao Senado na terça-feira, quando tentará convencer os senadores da necessidade da aprovação do ajuste fiscal. Em instantes, você vai ver a última reportagem da série sobre o forno micro-ondas. Você vai aprender hoje dicas práticas, como, por exemplo, desidratar a salsinha para que ela dure mais. A seguir no São Paulo Já. Mulheres de Areia, em discos, fitas e compact disc som livre. Esses são os endereços da APAI onde... Não, peraí, já mudou esse. Não, é melhor parar. Faz o seguinte,
Você procura os endereços da APAI em São Paulo na nova lista classificada consumidor que você recebeu em casa. E num desses endereços, você leva as suas listas do ano passado. Afinal, lista desatualizada não tem nenhuma utilidade para você, mas vai ajudar muito a APAI na ampliação do seu laboratório. Colabore. Iniciativa Listas OESP, apoio Rede Globo, São Paulo. Eu estou mesmo apaixonado por ela. Ela é linda, atraente, prática, moderna. E o mais importante, qualquer um pode comprar. O quê? É a Moda Moldes. Este mês ela traz La Moda que despertou uma grande paixão. E tem mais. O xadrez stretch e 6 penteados para você fazer passo a passo. Moda Moldes, a qualidade que você merece. Só podia ser a Globo. Claro. Dennis Quaid é Jerry Lee Lewis. Um ídolo do rock and roll que aprontou o maior escândalo. É verdade que é casado com esta criança? É verdade. A Fera do Rock, uma história real. Festival de Verão, hoje, 15 para as 11 da noite. Oferecimento Antártica, uma paixão nacional. Um avião caiu logo depois de decolar na capital da Macedônia, vizinha da ex-Iugoslávia. O Fokker 100 levava 96 pessoas e ia para Zurique, na Suíça. 70 pessoas morreram e 14 estão gravemente feridas. Preso o segundo suspeito do atentado ao World Trade Center em Nova York. O principal suspeito, um fundamentalista muçulmano, foi preso ontem. O FBI prendeu Mohamed Salamé quando ele foi receber o depósito do aluguel da caminhonete usada no atentado. Mohamed faz parte de uma seita muçulmana extremista. O líder da seita, o Sheikh Omar Abdel Rahman, nega que pregue a violência. Mas o FBI diz que o grupo recebe dinheiro do Irã para ações terroristas. A polícia não acredita que o suspeito agiu sozinho e continua procurando cúmplices. O canadense Ben Johnson foi banido hoje para sempre das pistas de corrida. A Federação Internacional de Atletismo confirmou que ele estava novamente usando drogas. Ben Johnson chamou a atenção dos dirigentes no começo deste ano pelos bons resultados depois de uma longa sequência de fracassos. A final dos 100 metros na Olimpíada de Seul, em 88, foi o último momento de glória do corredor. Uma glória falsa e que terminou em escândalo quando se descobriu que Ben Johnson usara esteroides anabolizantes para atingir seus resultados. A derrota na semifinal dos mesmos 100 metros no ano passado nos Jogos de Barcelona mostrou que sem as drogas ele não era um atleta excepcional. Inconformado, Ben Johnson voltou ao doping. Desta vez, outra droga, a testosterona. Mas a farsa não foi longe. Expulso do esporte esta manhã, Ben Johnson deixa de ser definitivamente um candidato à glória de homem mais rápido do mundo. Quem é mais forte, o homem ou a mulher? Quem é mais inteligente, a mulher ou o homem? A guerra dos sexos é o tema do Globo Repórter desta noite. Uma guerra que mudou os papéis tradicionais. Os homens lavam, passam, cozinham e cuidam dos filhos. As mulheres comandam homens, pegam no pesado e cuidam do dinheiro. Os homens se atrapalham na busca do lado feminino. As mulheres brincam com o homem objeto. E a ciência investiga até onde a mulher e o homem são iguais e diferentes. Mas uma oficial da Força Aérea Norte-Americana e uma astronauta garantem: na Terra, no ar, no espaço, a mulher pode superar o homem. O Globo Repórter começa logo depois do último capítulo da novela De Corpo e Alma. A guerra entre os sexos começa geralmente dentro de casa, muitas vezes na cozinha. O local ainda é sinônimo de trabalho duro e poucas recompensas. Se você é casado ou tem namorada, anote aí. Na última reportagem sobre o forno de micro-ondas, algumas dicas para surpreender a cozinheira titular da casa e, quem sabe, resolver velhas pendências. Acompanhe as dicas. Para aproveitar bem o forno, convém conhecer alguns segredos. Você sabia que dá para fazer salsa desidratada, ovo, pochê, pipoca, batata assada e até torradinhas? Veja como se faz tudo isso no micro-ondas. A salsa. Lave um maço e deixe secar bem. Você vai usar só as folhas, não os talinhos.
Ponha em papel toalha para retirar toda a umidade. O forno é na potência alta por 2 minutos. Fica sequinha e crocante e você pode guardar por semanas. O mesmo vale para o orégano, manjericão e casca de frutas. Ovo pochê. Coloque o ovo em forminha untada para não grudar e faça vários furos na gema e na clara, porque elas têm uma membrana e explodem se você não furar. Junte 2 colheres de água e ponha na potência baixa por 2 minutos, jamais na potência alta. Pipocas. Ponha meia xícara de milho num saco de celofane. Não pode ser de outro tipo porque solta toxinas. Junte uma colherinha de manteiga e outra de água para umedecer. Feche e faça um furo no saco para o vapor sair. Aperte o botão especial de pipoca. Se o seu micro-ondas não tiver esse botão, ponha na potência alta por 4 a 8 minutos até estourarem todos os grãos. O forno de micro-ondas também pode ajudar bastante se você for fazer aperitivos. Você ganha em rapidez e economia. Por exemplo, você não vai assar uma só batata num forno convencional durante 10 minutos. Você pode fazer isso no micro-ondas em 3 minutos. Se for assar 2 batatas, mais 3 minutos. 3 batatas, mais 3 minutos, dá um total de 9 minutos. Quer dizer, só vale a pena você usar o forno tradicional se você assar mais do que 3 batatas. Dê apenas uma garfada na casca e seque bem a batata. Coloque no micro-ondas sobre papel absorvente por 3 minutos na potência alta. Agora é só abrir e rechear ao seu gosto. Também dá para fazer purê ou salada. Agora as torradinhas de aperitivo. Corte em cubos 4 fatias de pão de forma. Junte 1 colher de sopa de margarina, outra de queijo ralado e polvilhe com orégano. Cada fatia de pão requer 1 minuto na potência alta. 4 fatias são 4 minutos. Dê uma mexida na metade do tempo. Pronto, está aí uma mesa boa para beliscar e matar a fome rapidinho. Você já deve ter percebido que o tempo das receitas para o micro-ondas é variável, mas só porque cada forno tem seu próprio rendimento. Os aparelhos mais modernos são bem mais rápidos que os antigos. Então, teste todas as receitas e anote o tempo ideal de cozimento do seu micro-ondas. E se você ficou animada, mas continua cheia de dúvidas, a solução é fazer um curso com gente especializada. Os fabricantes costumam indicar aos compradores os locais das aulas, onde os homens, viu, Rodolfo, também podem participar sem nenhum problema. A nossa dica é um curso que funciona na Vila Mariana, zona sul da capital. As aulas podem ser marcadas pelo seguinte telefone, olha aí, 276-9953. O São Paulo já volta daqui a pouco com outras notícias para você. Até lá e uma boa tarde a todos. Hoje, 7:55 da noite, Jornal Nacional.